saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo, porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não, de placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bem, hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, estamos mais uma vez aqui no altar da Igreja Hospital da Alma, estamos aqui apresentando nossa vida, estamos aqui declarando que sobre a sua família, declarando que sobre a sua casa, sobre o seu dia, esteja a proteção e a unção de Deus. Eu quero que você já escreva aqui nos comentários o nome dos seus familiares, por quem você está pedindo oração. Escreva aqui nos comentários. E também quero falar com você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você pode se inscrever aqui, clicando neste botão aqui do lado esquerdo aqui da tela. Pode clicar aqui, vai estar aqui inscrever-se. Clica no botão, depois de clicar você clica novamente, vai aparecer um sininho, você clica em todas, para que todos os vídeos, todas as notificações, sempre que entrarmos ao vivo, postarmos um vídeo, você esteja por dentro de tudo que estivermos fazendo aqui na nossa igreja, tá bom? Siga também lá no Instagram, BP Formigoni, é o mesmo arroba daqui do YouTube, tá? E nós vamos agora falar com Deus. Antes, eu quero que também você compartilhe aí nos seus contatos, com os seus amigos, esta oração. Compartilhe aí com quem você conhece. Você conhece alguém que está sofrendo? Alguém que precisa de ajuda, que precisa de socorro? Manda lá para essa pessoa. Fala para ela, olha, assiste esta oração. Compartilhe esta oração aí nos seus contatos. Manda para os seus amigos, no grupo da família, no grupo do trabalho. Coloca lá nos seus status. Seja boca de Deus nessa terra. Permita que Deus ele cheie outras pessoas através da sua oração. Bom, então, antes, eu quero que você leia aí comigo o livro de... Você vai ler o livro de Marcos 11. Nós estamos aqui realizando esta oração das 6 da manhã, declarando que este dia seja abençoado por Deus, que ele seja guiado por Deus em sua vida. Então, aí no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus está falando que tudo que você pedir em oração, tudo que você declarar em oração, determinar em oração, vai acontecer na sua vida. Diga assim seja. Então, esta oração, eu quero que você coloque para Deus, você fale para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua situação, fale para Deus o que lhe tem acontecido, quais são suas lutas, suas guerras, seus conflitos, seus medos, seus traumas, porque Ele está aí pertinho de você. Ele está aí pertinho de você. E Ele vai derramar da paz, da presença dEle aí na sua vida. Eu quero que você também prepare um copo com água. Este copo com água, ele irá representar o poder de Deus materializado. Eu vou declarar que esta água seja abençoada
E quando você fizer uso, seja aí na comida, seja dando para um familiar, seja bebendo, que aconteça a cura, que aconteça a restauração, que o milagre, o poder de Deus, ele se materialize, ele se cumpre na sua vida. Amém? Então, se você pode, aí eu quero que você feche seus olhos. Já foi o momento de você colocar o seu nome, o nome dos seus familiares e amigos para a oração. Você já recebeu esta palavra e agora você vai pedir a Deus, você vai colocar diante de Deus a sua causa, determinando que o justo juiz, ele bata o martelo e traga vitória sobre a sua vida. Amém? Então, se você pode, aí onde você está, feche os seus olhos. É momento de falarmos com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos nesta quarta-feira diante do Senhor, diante dos seus pés, e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha com a tua presença, que o Senhor venha com o teu Espírito sobre a vida, sobre os caminhos dessa pessoa. Meu Deus, que este homem, esta mulher que tem passado lutas, guerras, conflitos, essa pessoa, meu Deus, que se achega a Ti agora, de coração sincero, meu Deus, essa pessoa que se achega ao Senhor angustiado, triste, abatido, que está talvez sobrecarregado, meu Deus, eu peço por esta pessoa. Meu Deus, há familiares aqui que colocou o nome de um ente querido, pedindo pela cura, pedindo pela prosperidade, pedindo pela restauração, pedindo, meu Deus, pelos teus cuidados e proteção. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esta família, que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Deus, sobre esta pessoa, sobre este familiar. Há pessoas, meu Deus, aqui que perderam um ente querido, que o Senhor console, que o teu Espírito console. Há pessoas, meu Deus, que se encontram com depressão, angústia, tristeza, aflição. Que o Senhor possa chegar nesta vida, chegar nesses caminhos e fazer o milagre acontecer. Eu intercedo, meu Deus, por esta casa. Salva esta casa, meu Deus. Salva a família dessa gente. Salve a família deste homem, desta mulher, que une a sua fé com a minha neste momento. Há centenas de pessoas que juntas, meu Deus, ela faz esta oração. Que o Senhor envie o socorro, que o Senhor envie a tua mão, que o Senhor envie a tua paz, a tua alegria, a tua força, que o teu poder chegue nesta vida. Nós declaramos que este dia seja uma bênção. Nós declaramos, meu Pai, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos leve para o trabalho e nos traga também em paz e em segurança, que o Senhor cerque a nossa vida com os teus anjos, nos prepara para este culto de adoração que teremos às 7:30 da noite, que possamos, meu Deus, nos render a Ti com coração sincero, com coração íntegro, puro, temente ao Senhor, que possamos, meu Deus, a cada dia se desviar do mal, guardar a nossa fé, que estejamos sempre firmes contigo. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Consagra este copo com água, que, meu Deus, este copo com água seja o teu poder materializado, e quando este homem, esta mulher beber, que ele beba do teu poder, que seja um santo remédio para trazer cura, restauração, poder para a vida e para os caminhos dessa pessoa. Nós declaramos, meu Pai, que a cura, a libertação chegue para todas as pessoas que recebem esta oração, que acompanham esta oração, até por aqueles também, meu Deus, que não acompanham. Talvez essa pessoa até recebeu o link, mas não clicou. Eu oro por ela. Eu peço que o Senhor dê forças para que ela te busque, forças para que ela se entregue, forças, meu Deus, para que ela se volte para ti. Eu oro, meu Deus, por todo este Brasil, que o Senhor abençoe, meu Deus, todos, que todos sejam abençoados. Abençoe este país, abençoa, meu Deus, a cada família, que o Senhor restaure, salve, liberte, cure de todos os males, guarde a nossa nação, guarde o teu povo. É isso que nós te pedimos, entregamos toda a nossa vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E se assim você crer, declare: este dia será uma bênção, em nome de Jesus. Aí no seu lugar onde você está, beba desta água e receba a vida, receba a unção e a proteção de Deus, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Perto está o Senhor aí contigo. O poder de Deus, ele penetra aí na sua vida, penetra no seu corpo, na sua alma. Quando você também fizer uso desta água, você vai colher milagres, você vai colher resultados, tá bom? Lembrando, daqui a pouquinho, às 8 da manhã, teremos a nossa reunião presencial aqui na Igreja do Hospital da Alma, Avenida Amazonas, 1744, no Barro Preto, em Belo Horizonte, a 100 metros da Praça Raul Soares. Quero que você esteja aqui adorando a Deus, e principalmente às 7h30 da noite também estaremos aqui buscando e adorando ao nosso Deus. Essa reunião será transmitida, e você que é de outro estado, outro país, você pode acompanhar através daqui do nosso canal do YouTube. Lembrando você que temos aqui um link também, que temos esse culto 24 horas. Tem aí 24 horas de palavra para edificar a sua vida, para fortalecer a sua fé. Então você pode clicar aí no próximo link e assistir, acompanhar. Essa palavra vai falar com você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a sua vida, que seja um dia de oportunidades, que seja um dia de boas notícias, que seja um dia de vitórias, em nome de Jesus. O amigo que vos fala, Renato Arguelles, o pastor aqui na Igreja do Hospital da Alma, e declaro que sobre a sua vida tenha vitória, tenha milagres extraordinários em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau. Aí aqui na folha eu coloquei o versículo de 1 Coríntios 15, versículo 19, que Paulo fala para a igreja de Corinto. Aos coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Numa outra versão diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Numa outra versão, Paulo está dizendo o seguinte: de todos os miseráveis, nós somos os mais miseráveis, se a nossa vida em Cristo se limitar, a nossa esperança, confiança em Cristo, se limitar só a esta vida. Paulo estava deixando claro que não é só esta vida, que não é simplesmente o natural. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque a cidade de Corinto era, na época, a maior cidade que existia no mundo. Tinha em média 800 mil habitantes, tinham 2 portos nessa cidade. Por conta disso, era uma Nova York, vamos colocar assim. E o misticismo era muito grande. Você vê que a deusa Afrodite da prostituição nasceu em Corinto. E tantas outras coisas mais. Então o que Paulo estava dizendo? Vocês são malucos. Vocês estão deixando de crer na outra vida, vocês estão deixando de crer no sobrenatural para crer só nessa vida, para viver só no natural, porque eles já estavam até duvidando da ressurreição de Jesus. O povo de Corinto estavam duvidando até da ressurreição de Jesus, e por isso Paulo falou: se vocês acreditam só nessa vida, vocês são os mais miseráveis. Vocês têm que acreditar nessa vida, mas sem desprezar o sobrenatural, sem desprezar aquilo que vem do alto. Por um outro lado, também é loucura crer só no sobrenatural e não viver o que tem nessa vida. Aí entra o crente bitolado, aí entra o fanático, que ele só crê e só vive, entre aspas, no sobrenatural, vê até anjo voar, vê bola de fogo, mas todas essas visões que ele diz que tem, não faz ele vencer nessa vida. Ele nessa vida vive um fracasso, vive uma derrota, vive uma escravidão, uma vergonha, uma humilhação. E aí, o Senhor Jesus, para você entender, ele leva os discípulos para ter uma experiência sobrenatural. Ele não leva todos. Ele, no monte da transfiguração, por isso eu comecei falando que o diabo desfigura,
deforma, mas quando Deus entra, Ele transfigura, Ele transforma, é totalmente diferente. A Bíblia diz em Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Preste atenção nessa experiência que esses 3 discípulos tiveram com Jesus no monte. Eles, no monte, viram o sobrenatural. Eles viram o que ninguém viu. Eles viram o que ninguém viu. O rosto de Jesus resplandecia. Eles viram Jesus falando com Moisés e com Elias. Sabe por quê? Moisés representando a lei, Elias representando a profecia. E quando a voz veio numa nuvem luminosa dizendo: Esse é o meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvir, era Deus dizendo: vocês vão conhecer o verdadeiro evangelho. Não vai ser nem a lei, nem a profecia, mas vai ser o evangelho de Jesus que vocês vão conhecer. Mas a glória foi tão grande, foi tão extraordinário, que Pedro falou para Jesus: o senhor não quer que eu faça uma tenda aqui não? Para a gente morar aqui? Porque está tão bom aqui, está tão glorioso aqui, é tão sobrenatural, é tão extraordinário que nós estamos vendo aqui, que seria bom a gente construir aqui as tendas e a gente ficar aqui para sempre. Mas Jesus não, falou: não, nós vamos descer, nós não vamos ficar aqui não. O que eu quero que você entenda? Quando você faz votos com Deus, quando você vem para o monte, quando você vem para o altar, quando você deixa de contar com o que você é, com o que você pensa, com o que você acha, e você obedece à voz de Deus, e você faz votos com Deus, essa glória, esse sobrenatural, ele acontece na sua vida, em áreas da sua vida. Você tem experiências com o sobrenatural, você tem experiências com Deus. Você aqui na reunião, você vai ter experiências com Deus. Aqui na reunião você se enche de força, de luz, de poder, de coragem, de ousadia. Mas você tem que descer. Você vai sair da reunião e vai para casa. Você vai sair da reunião e você vai voltar para o seu dia a dia. E a experiência que você teve na fé, a experiência que você teve no altar, a experiência que você teve com Deus, ela tem que valer aqui embaixo. Ela tem que funcionar para você enfrentar os demônios que vão surgir aqui embaixo, para você vencer as lutas que vão surgir aqui embaixo, para você vencer as dificuldades, os obstáculos que vão surgir aqui embaixo. Porque você já teve momentos na igreja de paz, de gozo na alma, que você pensou como Pedro, que você disse: puxa, eu podia morar aqui. Eu podia viver isso 24 horas. Eu podia ficar assim, na glória de Deus, 24 horas. Mas daqui a pouco acabou a reunião. E teve que ir para a guerra, teve que ir para a luta. Mas aí que eu quero que você abra a sua cabeça agora, porque a experiência que os discípulos tiveram no monte, que era para funcionar lá embaixo, não funcionou. Tem crente que vai orar no monte, quando desce do monte, ele se acha mais santo do que os outros. Tem crente que tem votos com Deus, ou experiências com Deus, que ele começa a se achar mais convertido do que os outros, aí ele deixa uma coisinha prevalecer dentro dele, que chama-se soberba. A soberba dele se achar melhor
faz ele quebrar a cara. Jesus não levou todo mundo, só levou 3. Provavelmente esses 3 já desceram do monte se achando tal. Pô, a gente viu o que ninguém viu. Nós presenciamos o que ninguém presenciou. E quando eles descem do monte, eles se deparam, você sabe com quem? Com uma criança endemoniada. Uma criança endemoniada, um menino endemoniado. E o pai do menino que estava endemoniado levou para esses 3 discípulos que desceram cheio da glória, cheio da visão do poder de Deus. E eles, provavelmente, cheios de si, pensaram assim: eu vou soprar, esse demônio vai sair, fica vendo. Cheio de soberba. E a Bíblia diz que o pai do menino falou para Jesus assim: Senhor, o diabo pega o meu filho, joga no fogo, joga na água. Eu levei para os teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. Me ajuda. Os mesmos 3 que tiveram experiência no monte. Quando o pai do menino disse para Jesus: eu levei o meu filho endemoniado e os seus discípulos não expulsaram, Jesus disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Jesus estava dizendo para os discípulos: a experiência que vocês acabaram de ter no monte, a glória que vocês viram no monte, que era para dar condições de vocês vencerem os demônios aqui embaixo, vocês não vencem. Você sabe por quê? Porque para você vencer os seus demônios exteriores, primeiro você tem que vencer os demônios de dentro. Primeiro você tem que vencer o seu eu de dentro. Tem gente que é tanto cheio de, por isso que chama egoísmo, ela é tão cheia de si, eu tenho tanto eu dentro de mim que não cabe mais nada, que não cabe mais ninguém. Ela quer se achar melhor, e provavelmente foi isso que aconteceu com esses discípulos. Pela sua soberba, um demônio de uma criança envergonhou eles. Um demônio de uma criança eles não conseguiram expulsar. Porque para eu vencer do coração para fora, primeiro eu tenho que vencer do coração para dentro. Primeiro eu tenho que vencer o meu eu tenho que vencer o meu ego, eu tenho que vencer os meus achismos. Primeiro eu tenho que vencer o orgulho, eu tenho que vencer os meus eus de dentro, para que eu possa vencer do lado de fora. Você já viu muito crente, muito evangélico dizendo assim: meu Deus, na oração dizendo: meu Deus, tira esse desejo que eu tenho, que é ilícito, que é errado, tira isso de mim. Sabe o que ele está falando para Deus? Eu não quero ter trabalho. Quando você se converte, homem, você continua tendo desejo por mulher. Mas Deus não tira o desejo, não. Deus aumenta a sua força para você resistir ao desejo. Mas tem muitos que não querem ter trabalho. Não quer ter trabalho de lutar com os demônios aqui embaixo. Não quer ter trabalho de lutar com as perseguições aqui embaixo, com as dificuldades aqui embaixo. Aí Deus estava dizendo para ele: ó geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão ver a glória, vão ver o poder, vão ver o sobrenatural e não vão crer, e não vão confiar? Aí Jesus, nessa passagem, ele diz que está aí a cura do jovem possesso. Aproximando-se Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Aí eu coloquei na folha um pontinho lá em cima, que tem uma seta. Não tem uma seta, tem um pontinho? Que um grãozinho de mostarda parece isso aí. É aproximadamente esse tamanhozinho aí, um grãozinho de mostarda. A sua fé é maior que um grão de mostarda, mas ela vai trazer o impossível se ela não estiver acompanhada de dúvida. Se ela estiver acompanhada de fé, se ela estiver acompanhada de certeza, de obediência, nada vos será impossível. O que está sendo impossível hoje para você? Pega aí uma caneta, escreva atrás dessa folha o que está sendo impossível
hoje na sua vida. Está sendo impossível a cura, está sendo impossível a conversão, está sendo impossível a prosperidade, está sendo impossível a salvação, está sendo impossível a libertação. Escreva, por favor, o que está sendo hoje impossível, porque hoje a experiência que você vai ter da glória de Deus vai te dar condições do impossível se tornar possível. Vai dar condições do sobrenatural acontecer na sua vida, de Deus te tirar desse inferno que você está vivendo. Mas você tem que vencer primeiro os demônios de dentro. Vença você mesmo, vença a sua dúvida, vença a infidelidade, vença os pensamentos do diabo que diz para você: não faça, não seja fiel, não venha na igreja, não obedeça. Quando você vence o seu eu, os demônios de dentro, você vai vencer os demônios de fora. Os demônios de fora é criança, é bobeira. Os demônios de fora são os de menos, pessoal. Os demônios de fora, presta atenção, são os de menos. Se você vencer dentro, você vence fora. Se você perder dentro, você perde fora. Se você perder para o seu eu, você vai perder do lado de fora. Mas quando você vence dentro, automaticamente você vence do lado de fora. E hoje, nessa reunião, Deus preparou essa reunião, sabe para quê? Para transfigurar você. Hoje Ele vai te transformar dentro primeiro, depois do lado de fora. Vai começar dentro a transfiguração. Vai começar em você a transformação. E isso vai se estender para as áreas da sua vida. As áreas da sua vida que estão amarradas, que está trancado, que está com maldição, que está fechado aqui, parado ali, isso aí é nada para Deus resolver. Primeiro Ele quer mudar você dentro. Primeiro Ele quer que você tenha experiência no monte com Ele. E essa experiência com Ele no altar é que vai te dar condições de vencer os obstáculos aqui fora. Se você, do fundo da sua alma, se você firmar, você que está chegando hoje, se você firmar um voto, falar: meu Deus, a partir de hoje, eu passo a ser dizimista nesse altar. A partir de hoje, eu vou pegar o que eu tenho lá e não dizimei e vou dizimar. E o que entrar, a partir de hoje eu vou dizimar. E eu coloco a minha vida no teu altar. Se você fizer isso do fundo da alma, Deus vai te iluminar hoje, vai te transformar hoje e vai mudar a sua história. Se você acha que é para te enganar, roubar teu dinheiro, você é o mais infeliz dos homens. Se você acha que é só nessa vida, você é o mais miserável dos homens. Isso é opção. É opção, e Deus respeita a tua opção. Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Mas se você optou em não obedecer, não queira nada dEle. Se você se acha tão esperto, tão inteligente, que você diz que dízimo não existe, então você rasga a Bíblia e vai servir o diabo. Porque se eu creio na palavra dEle, eu tenho que obedecer. E se eu obedeço a palavra dEle, tem que se cumprir. Tem que se concretizar. Tudo que o diabo quer é continuar desfigurando você. É continuar deformando aquele que era para ser a imagem de Jesus. Aquele que era para ser a imagem de Deus. Aquele que era para refletir Deus. Aquele que era para mostrar Deus. O diabo quer desfigurar. Eu vou mostrar isso para você hoje. Que o diabo quer te desfigurar. E Deus quer te transfigurar. Mas para te transfigurar, você tem que vir para o monte. Você tem que vir para o altar. Você tem que colocar a vida no altar. Você tem que morar espiritualmente no altar. Você vai embora daqui a pouco, mas espiritualmente você está com a sua vida no altar. Você está dormindo, mas sua vida está no altar. Você está trabalhando, mas a sua vida está no altar. Você está dirigindo, a sua vida está no altar. E a glória que tem no altar, o poder que tem no altar, é que te impulsiona a viver uma vida de realizações. Aquilo que está considerado impossível, Deus vai transformar hoje no possível. Amém?
Fique em pé no seu lugar, segura essa folha que você escreveu. Qual é a área da sua vida que está tendo o impossível? E se você já tem o voto de ser dizimista nesse altar, se você já tem esse voto de obedecer, de ser fiel, você vai renovar, vai falar: meu Deus, eu continuo sendo fiel, eu continuo obedecendo, eu continuo te servindo. E se você não tem, você vai fazer agora: meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar, mas eu preciso dessa transfiguração, dessa transformação. Você vai ver agora o milagre acontecer. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. O diabo que desfigurou a sua vida, os espíritos que estavam desfigurando a sua vida, vão ver o rosto de Jesus hoje brilhando como o sol. E quando eles enxergarem o rosto de Jesus brilhando como um sol, eles vão manifestar. Eles vão sair da sua vida para Jesus te transfigurar. Eles vão sair dos seus caminhos para Jesus te transformar. Amém?